Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é, programa diário aqui da Folha de São Paulo. Vamos ao tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a chamada PEC das praias. A gente vai tentar entender se essa PEC pode ou não privatizar as áreas do litoral brasileiro. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o repórter de Brasília, Renato Machado, que está virtualmente com a gente. Renato, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Como é que é. Eu que agradeço pelo convite. Queria que você começasse falando o que são os terrenos da Marinha, que são os alvos da PEC, né? Daqui a pouco a gente vai falar se ela vai ou não privatizar, mas explica pra gente que terrenos que a gente está tratando nessa PEC. Esses terrenos de marinha, eles são terrenos que eles são situados ao longo da costa brasileira, em áreas banhadas por mares, por rios e por lagoas, e eles foram medidos em 1831. Eles ocupam uma faixa de 33 metros de largura, de acordo com a maré alta desse ano, de 1831. Por isso que muitos especialistas falam que até pode haver uma grande defasagem nessas informações, porque a maré mudou desde lá. Pode que em algumas áreas isso se trata apenas de água. E por isso que alguns dos defensores da PEC falam que é até uma forma de modernizar, de atualizar. Mas é isso, é uma área que fica além da faixa de areia, que ela não ocupa, teoricamente, a área de mar e a área de areia, é uma área que vem depois. É uma área que está tendo diversos usos ao longo da nossa costa. Em alguns lugares ela há concessões para resorts, para hotéis, ela é usada por portos, ela é utilizada para moradia regular e irregular. Muito se falou do complexo do Alemão, o relator da proposta no Senado, o senador Flávio Bolsonaro, ele citou o complexo da Maré, que pode estar sendo ocupada, e por ser um terreno de marinha. Mas, basicamente, é isso, não tem uma ligação com a Marinha do Brasil, é só o termo, terrenos de marinha, e agora surgiu essa discussão. Sim, são terrenos, inclusive, que as pessoas estão na dúvida, né, se é o terreno ali que tem a faixa de areia, mas não, é uma área atrás da faixa de areia, né, que são 33 metros ali, né, a gente tem, né, nas matérias aqui da Folha, a gente tem uma artezinha explicando, né, e essa faixa ali de 33 metros que é pertencente, né, à Marinha, né, que faz parte dessa PEC, né. E deixa eu já aproveitar, então, aqui, já pedir para você explicar, então, para a gente o que diz, né, o que diz nas entrelinhas dessa PEC, nessa chamada PEC das praias. A PEC ela altera a Constituição justamente para prever que os terrenos de marinha eles terão algumas finalidades diferentes. Os que são da União, que não estão sendo ocupados, ou que são da União e foram oferecidas para algum serviço por meio de concessão, como portos, esses continuam com a União. Mas a PEC prevê a transferência dos demais terrenos para estados ou municípios, se estiverem ocupando, se tiverem a cessão legal desse terreno, ou se tiverem eles próprios concedidos para algum serviço público, ou então para os funcionários que utilizam, particulares que atualmente utilizam esses terrenos. Então, esse é o principal ponto da PEC, é essa transferência dos terrenos que são da União para ou outros entes federados ou para ocupantes privados. Entendi. E aqui no comecinho você falou um pouco, né, algumas pessoas têm alguns argumentos a favor, né, da PEC. O relator é o senador Flávio Bolsonaro, né? Eu queria que você falasse quais são os principais argumentos a favor dessa proposta de emenda. Existe um grande argumento que está sendo usado por quem é a favor, em especial pelo senador Flávio Bolsonaro, que é da segurança jurídica. Ele argumenta que hoje muitas pessoas ocupam esses terrenos e vivem na insegurança de que não podem fazer um investimento. Se é um caso de um resort, um hotel, ele não pode fazer um investimento nisso porque pode perder o terreno daqui a alguns anos, ou mesmo em casos de moradia, são pessoas que temem perder as suas casas. Então, o principal argumento é isso, que a PEC daria segurança jurídica. Mais uma vez, o senador citou o caso, por exemplo, do Complexo da Maré, que seria uma regularização fundiária, que as pessoas que vivem lá, que não possuem nenhuma segurança de que aquela é a casa deles, e agora teriam essa segurança. O que é contestado pelo outro lado, vale já dizer. Sim, agora vamos falar do outro lado, né? Porque alguns ambientalistas estão vendo riscos, né, ambientais para esse tipo de ação. E aí eu queria te perguntar, quais são esses riscos apontados pelos ambientalistas?
existem alguns riscos ambientais que são apontados por eles. Um deles é o aumento da grilagem, porque a PEC cita que esses terrenos seriam transferidos para ocupantes, para pessoas privadas que são inscritas na Secretaria do Patrimônio da União, ou para ocupantes não inscritos, desde que residam há pelo menos 5 anos nessa área. Só que como não existe uma regularização, isso pode gerar uma corrida por esses terrenos para que as pessoas ocupem e depois aleguem que são seus, que estão há muito tempo, e isso numa área de grande sensibilidade ambiental, atrás das praias, em muitos locais, áreas de mangues, ou mesmo os riscos para o próprio oceano pela proximidade. Entendi. E, Renato, para a gente ter uma ideia, né, do que tipo de território, né, a quantidade, né, o tamanho disso que a gente está tratando, né, quais são esses territórios, quantos terrenos hoje nós temos que são da Marinha no Brasil? Porque pela minha pesquisa aqui, alguns já já são da Marinha, mas outros ainda precisam ser revistos. Conta para a gente como é que está qual que é o cenário? Em audiência no Senado, faz algumas semanas, a representante da Secretaria do Patrimônio da União, ligada ao Ministério da Gestão e da Inovação, eles apontaram que existem cadastrados na SPU, na Secretaria do Patrimônio da União, 565 mil imóveis. Mas eles próprios apontam que há uma subnotificação, que estima-se que exista em torno de 3 milhões de imóveis. E aí estaria outro risco que é apontado pelo governo dessa PEC, que enquanto o senador Flávio Bolsonaro ele cita a segurança jurídica, do outro lado o governo cita um possível caos jurídico, porque eles não sabem quem ocupa atualmente em torno de 2,4, 2,5 milhões de imóveis, e que depois iriam alegar que esses imóveis são seus. Então, existe um pouquinho essa disputa de quantos imóveis seriam e quem teria direito. Entendi. E, Renato, se essa PEC, né, for aprovada, o que mudaria? Os donos dos imóveis, para a gente entender como é que funcionaria, né? Os donos dos imóveis, né, esses locais, eles vão ter que pagar para a União, eles vão ter que deixar o local. Como é que vai funcionar caso essa PEC, dizendo que ela ainda está sendo, né, discutida, não foi aprovada ainda, né? A gente está falando aqui de uma possível aprovação, né, se o assunto for mais para frente. O que aconteceria se ela for aprovada? O texto da PEC ele fala em transferência onerosa. Então, os ocupantes, sejam eles outros entes federados, sejam entes privados, eles teriam que pagar para a União para ficar com esses terrenos. Só que não está claro como seria, e esse é um outro ponto que o governo alerta como risco, porque é difícil mensurar o valor desses imóveis, como se daria essa transferência, como seria o pagamento. Então, não está muito claro, poderia provocar mais riscos jurídicos do que trazer soluções, isso segundo o governo. Mas, de fato, as pessoas teriam que pagar para ficar com os terrenos. Mas só lembrando que não envolve as praias inicialmente, apesar de isso ser um ponto de uma disputa de narrativa. O senador Flávio Bolsonaro ele busca deixar claro que essa PEC não é uma privatização das praias. Só que o governo, ele cita privatização das praias. Ele cita privatização das praias porque vai dificultar o acesso, vai haver o cercamento de uma área. Embora a PEC não trate da faixa de areia ao lado do mar, pode haver a construção, por exemplo, de um grande resort na beira de uma das praias, ocupando esses terrenos de marinha, e aí dificultar o acesso da população para essa área. Então, embora não seja uma privatização da praia, dependendo do acesso, uma residência, um resort pode ter essa faixa integralmente para usufruir somente ela. Sim, então acho que é importante a gente dizer aqui, tem muita gente preocupada, né, se vai poder frequentar a praia ou não, se ela vai ser privatizada, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para entender, né, o que diz essa PEC, como você diz. Uma área pode ser reservada, né, mas não vai ser privatizada, né? É importante dizer para quem está nos assistindo que não tem esse risco, né, Renato? Exatamente, e não existe o risco da privatização da faixa de areia, da praia como nós conhecemos, mas pode sim, devido à dificuldade de acesso, devido ao cercamento das áreas,
pode sim acontecer de que uma determinada faixa litorânea ela fique praticamente de acesso exclusivo para um ocupante desse terreno de marinha. O senador Flávio Bolsonaro, ele tem dito que ele vai fazer um ajuste no relatório dele para incluir um dispositivo que mantenha isso, de que as praias vão continuar acessíveis. Só que isso me parece, nesse momento, mais uma tentativa de esclarecer e derrubar a narrativa de que é a privatização das praias, mas que o problema do cercamento, que é apontado por ambientalistas, por frequentadores e pelo governo, e esse dispositivo que o senador Flávio Bolsonaro quer incluir, isso não vai resolver a situação. Entendi. E voltando um pouquinho ali para o que mudaria, né, se a proposta for aprovada, para a gente entender o quanto que a União arrecadaria se a proposta passar a valer. A gente tem uma média assim, de valores, o quanto que isso seria renderia, né, para a União? É muito difícil chegar nesse número. Inclusive, agora tem um ponto até um pouco contraditório com a defesa do senador Flávio Bolsonaro dessa área. Uma reportagem de duas colegas minhas aqui da sucursal de Brasília, da Ediana Tomazelli e da Thaís Oliveira, mostrou que o governo Bolsonaro ele foi contra essa medida. E aí eu faço essa ligação porque um dos pareceres elaborados na ocasião pela Secretaria do Patrimônio da União, que na época era ligada ao ministro Paulo Guedes, falava que esse texto ele tinha o risco de ocasionar a maior transferência de patrimônio público para o privado que se tem notícia da história. Então, dito isso, é difícil mensurar o quanto do governo iria passar para entes privados, quanto ele poderia lucrar, justamente, primeiro, porque não se sabe quantos imóveis são, cadastrados são 565 mil, mas o Ministério da Gestão estima em quase 3 milhões os ocupantes dos móveis atualmente existentes nessa área. O que temos o governo calcula uma perda de receita de em torno de 1 bilhão com isso, e o Gabinete de Segurança Institucional, nessa mesma audiência que teve no Senado, eles apontaram que essa transferência traria um prejuízo para o governo de 500 bilhões no balanço geral da União. Então, é difícil mensurar o quanto poderia seria transferido por meio de uma transferência onerosa que os entes precisariam pagar, quais seriam os valores do terreno. Isso precisaria fazer um levantamento mais adiante. O que temos de fato de levantamento o Ministério da Gestão aponta perda de 1 bilhão por ano com arrecadação, e o Gabinete de Segurança Institucional, no balanço geral, aponta uma perda de 500 bilhões, caso isso seja transferido para os outros entes e privados. Uhum. Certo. Chegou um comentário aqui no Instagram, a pessoa diz assim: moro em Angra dos Reis e as praias só podem ser acessadas pelos condomínios. É uma humilhação para entrar. Renato, eu queria a gente aproveitar aqui esse comentário, não sei se você vai saber essa informação. Sabe dizer como que isso foi definido no passado em Angra dos Reis? A gente tem alguma informação sobre Angra dos Reis? Eu não sei o caso específico de Angra dos Reis, mas temos uma linha geral do que aconteceu. Alguns desses terrenos de marinha, eles foram passados por meio de concessão, para alguns, seja para estados ou municípios, ou seja para bens privados. Então, já é mais fácil o caso, por exemplo, de um município que tinha a concessão dessa área, ela permite um repasse para a construção de um resort, para a construção de um condomínio. E esse é um dos pontos que os ambientalistas também apontam risco, completando a sua pergunta anterior, que eles falam que justamente a União ela tem um pouco mais de força, seja por meio dos seus órgãos ambientais, seja por meio até de uma legislação mais rígida, para controlar, para ter essa área como uma área de reserva, seja ela devido à sua importância ambiental e tudo mais. Se passar para estados ou municípios, sabemos que, primeiro, as legislações ambientais e o sistema de fiscalização é inferior à capacidade da União, e, além disso, os prefeitos veem oportunidades de
fazer um resort na beira do mar, gerando emprego, atraindo turistas, atraindo novos moradores. Então, tudo isso enfraquece um pouco o controle que se tem sobre a área e deixa ela um pouco menos rígida e permite diferentes ocupações dessas áreas. Entendi. E, Renato, como que o governo federal tem visto esse tema? Como é que ele tem tratado esse tema? O governo federal, inclusive eu estava numa entrevista recente do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que ele foi questionado sobre isso, sobre a posição do governo e qual é a estratégia do governo para barrar uma medida como essa. Ele até desfez um pouco da questão, falando que foi simplesmente uma audiência que foi realizada, que não indicava um avanço, não havia previsão de votação dessa medida. O governo é contra, já se posicionou contra, e vai lutar para obstruir a tramitação dessa PEC. Por enquanto não está no radar que ela avance muito, mas o governo já anunciou que vai trabalhar contra essa PEC. E por uma curiosidade, o ministro Padilha até falou assim, que ninguém estava dando importância para essa PEC, até aquela discussão virtual que tivemos recentemente entre o jogador Neymar e a atriz Luana Piovani. Sim, daqui a pouquinho eu vou pedir para você me contar um pouquinho sobre essa discussão, né, que acabou gerando também essa discussão sobre a PEC, né? Mas antes, Renato, eu queria te perguntar, essa PEC ela começou a ser discutida ela está parada desde agosto, né? Uma PEC que já começou a ser discutida no ano passado, né? Em agosto do ano passado ela ficou parada e voltou a ser discutida agora. Ela tem chances de avançar? E por que ela voltou a ser discutida? Por que ela ficou parada tanto esse tempo? Quando foi marcada essa audiência pública, como você falou, a PEC estava parada e aí existia um requerimento de audiência pública para discutir o tema. Esse requerimento havia sido aprovado, mas não havia perspectiva nenhuma de que fosse agendado. Uhum. E aí foi até uma surpresa quando o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, que ele agendou essa audiência pública que foi realizada agora no fim de maio. A PEC ela estava parada, apesar de pressão, existe muita pressão no Senado para que essa PEC avance, principalmente de senadores, representantes de estados litorâneos, que veem oportunidades nessa questão, querem uma regularização diferente, um tratamento diferente dessas áreas. Então, quando o senador Rogério Carvalho, do PT, ele apresentou o requerimento de audiência pública, já era uma forma de obstruir a votação disso na Comissão de Constituição e Justiça. Uhum. E deu certo, o assunto ficou dormente, e agora, possivelmente por pressão em cima do senador Davi Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre, que vale destacar que é uma pessoa com grande influência no Senado e sabe jogar muito com o poder que tem, e é um senador que quer voltar a ser presidente do Senado nas eleições de fevereiro. Então, é uma pessoa, digamos assim, mais suscetível a aceitar pedidos para não perder votos na eleição daqui a pouco. Ele marcou a audiência. O que a gente sabe de ouvir, o governo sofreu muitas derrotas recentemente no Congresso. O caso mais emblemático foi a derrubada do veto da saidinha dos preços. Então, e se uma pauta dessa vai à votação, ela tem chances grandes de ser aprovada. Então, a estratégia do governo, nesse caso, é pressionar nos bastidores para que o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, e o presidente do Senado não levem essa proposta à votação. Esse é o caminho para o governo. Por enquanto, está dando certo. Recentemente, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele declarou que não tem interesse, que não há um momento agora para que essa pauta seja levada ao plenário para votação. Então, por enquanto, essa PEC vai continuar na gaveta. Mas, lembrando que, como eu falei, tem eleições para o Senado em fevereiro, temos eleições municipais em outubro e dependendo dos acertos, essa pode ser uma medida que acabe entrando nas negociações, na balança.
Entendi. Chegou mais uma pergunta aqui nas redes sociais. O Thiago Carvalho pergunta assim: existe a possibilidade de reverter esse movimento de privatização, digo, para além desse momento? Como falou, a PEC ainda vai ser ainda, né, discutida, ainda sendo discutida, mas tem a chance dela realmente não ir para frente? A PEC não tem para frente? Acredito que sim. Acredito que a tendência, por enquanto, é justamente que a PEC fique um pouquinho na gaveta, talvez algum novo fato político possa alterar a situação, mas, por enquanto, a previsão é de que a proposta não avance nem na CCJ e nem no plenário do Senado. Essa é a perspectiva por enquanto. Então vamos aguardar, né, o que vai acontecer nos próximos meses. E, Renato, a minha última pergunta, como eu falei, eu queria que você retomasse um pouquinho aqui essa discussão, né, que virou esse bate-boca entre a Luana Piovani e o jogador Neymar, né, que acabou gerando essa discussão sobre a PEC, né. O próprio ministro Padilha falou, se não tivesse tido essa discussão, as pessoas talvez nem saberiam que estava tendo esse tipo de discussão, né? Conta para quem está nos assistindo um pouquinho, um resuminho aí do que aconteceu, o que foi essa discussão entre a Luana e o Neymar. Quando teve a marcação da audiência para discutir o tema, a gente notou uma reação nas redes sociais. E não só de pessoas famosas, mas ambientalistas, postavam vídeo indicando o que poderia acontecer se essa proposta avançasse, em todos os riscos, e aí surgiu a questão da privatização da praia e tudo mais. O jogador Neymar, ele havia anunciado semanas antes um investimento junto com uma incorporadora para construir imóveis na região Nordeste, para construir resorts, essas áreas na região Nordeste. Então, aproveitando esse gancho, a Luana Piovani, ela fez um vídeo muito crítico ao Neymar, não apenas a defesa dessa proposta em si, mas questionando a postura dele como ídolo, como que deveria ter um posicionamento diferente, um posicionamento mais exemplar, cobrou o comportamento dele, e ao que foi respondido, que o Neymar publicou um vídeo criticando a Luana Piovani, até usando alguns termos machistas e etaristas, algumas expressões para desqualificar a sua interlocutora, e a grande parte boa disso é que o tema saiu da bolha do Congresso, saiu da bolha dos ambientalistas, que mantém essa discussão super importante, mas há uma dificuldade de que isso contamine que isso chegue e contagie, não contamine, que isso contagie toda a sociedade. Então, isso acabou chegando a todos. A questão da privatização da praia, que mesmo que não sendo totalmente explicada quais seriam as consequências disso, mas é algo que chegou à população, e então houve um grande debate. Então é raro ver uma questão ambiental, uma questão que envolve áreas marítimas, que envolve praias, que envolve bem-estar dos oceanos, que envolve a biodiversidade. É raro ver uma discussão dessa chegar se não todo, mas a uma grande uma grande parcela da população, e isso aconteceu em grande parte por causa dessa discussão entre essas duas pessoas que são famosas, que são influentes nas redes sociais. Sim, elas chamaram atenção para um tema aí que não estava sendo muito, né, discutido, como você falou. Foi importante para a gente estar discutindo e trazendo, né, matérias falando sobre o assunto. Maravilha, Renato Machado, muito obrigada pelo seu tempo de hoje. Eu que agradeço pelo convite. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Espero vocês. Até!